Irmãos, vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Atos. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Alguns irmãos à porta de manhã me pediram encarecidamente que a mensagem da manhã tivesse sido gravada, porque o Senhor falou aos nossos corações, mas eu quero avisar aos irmãos que ela nem gravada foi. Tem mensagens que Deus quer que elas fiquem no nosso coração depois que nós as escutamos, e essa foi perdida a gravação. Então, que você lute sempre para estar na igreja, porque haverá dias que não será gravada a mensagem e a gente vai perder aquela mensagem que foi pregada. Atos, capítulo de número 5. De manhã eu preguei do 4:36 até o 5:11. Agora nós vamos ler do versículo 12 em diante. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Pai bendito, fala aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque de manhã nos desafiaste de maneira clara e nítida na Tua palavra. E nós saímos daqui, ó Deus, ó Pai, um tanto quanto, ó Deus, ó Pai, perplexos e meditando acerca da Tua grandeza. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos de todos os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Agora fala ao coração da Tua noiva. Ó Deus, continua a alimentar a igreja unida como Tu a tens alimentado com a Tua palavra. E, ó Deus, coloca em nós uma sede por um avivamento espiritual, por um tempo de refrigério e de intervenção do Senhor na nossa vida. Pai, nós dependemos de Ti, nós precisamos da Tua atuação, nós precisamos que o Teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós de maneira graciosa, bondosa e poderosa, Deus amado. Ó Deus, para que a nossa alma seja reavivada e nós sejamos preparados para ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Nós nos consagramos a Ti, clamamos que o Teu Espírito enche a nossa vida enquanto ouvimos a mensagem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, hoje de manhã, nesse texto tão precioso de Atos 4:36 a 5:12, nós pregamos uma mensagem cujo tema foi os pecados que destroem a família. E olhando para a inveja que Ananias e Safira tiveram de Barnabé, mentindo, e aí vimos a mentira, o segundo pecado que destrói a família. Eles mentiram buscando glória para si e entraram em conluio, amados irmãos, para a sua própria ruína, e ambos morreram. Então nós aprendemos de manhã que inveja, mentira e conluio são pecados que destroem relacionamentos, destroem famílias e destroem, amados irmãos, a comunhão na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência a esse texto tão maravilhoso, eu disse aos irmãos de manhã que no capítulo 5 nós vemos as oposições ao avivamento. E os pecados de Ananias e Safira foram a oposição interna ao avivamento. Nos versículos seguintes, amados irmãos, a partir do versículo 17, nós veremos a perseguição do sinédrio, vendo a oposição externa ao avivamento. Mas mesmo com oposição interna e com oposição externa, quando o avivamento, amados irmãos, é controlado por Deus, ninguém pode detê-lo. E é isso que acontece aqui, amados irmãos, nesse texto de Atos. E aqui, ao olhar para a sequência do avivamento espiritual que Deus estava mandando sobre a igreja e sobre o mundo naqueles dias, nós aprendemos aqui as características do avivamento. Nós aprenderemos aqui algumas características do avivamento. A primeira delas, irmãos, é a intervenção.
Primeira característica do avivamento que o texto nos revela é a intervenção. Vamos ler comigo, irmãos, o versículo de número 12 até o nome dos apóstolos aqui. Leamos todos, vamos lá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Até aqui, eu vou ler o 15 e a igreja 16. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. A primeira verdade que o texto nos diz, irmãos, é que o avivamento é caracterizado por intervenção de Deus. O texto diz a nós, irmãos, que muitos sinais, milagres mesmo, e prodígios eram realizados entre o povo por intermédio da mão dos apóstolos. Deus Todo-Poderoso fazia milagres e sinais, curas e prodígios por meio dos apóstolos. E isso, amados irmãos, foi tão evidente e chegou a ponto de que quando Pedro andava pela rua, as pessoas colocavam algumas pessoas debaixo da sombra de Pedro para que essas pessoas fossem curadas. E não somente isso, o texto diz, irmãos, a nós que vinha gente de todas as cidades vizinhas de Jerusalém e levavam doentes e pessoas possessas de espíritos imundos, e todos eram curados. Nesse avivamento de Jerusalém, nós vemos a intervenção sobrenatural de Deus. Em todos os avivamentos, irmãos, nós experimentamos a intervenção sobrenatural de Deus. Algumas vezes Deus se manifesta dessa maneira, com curas, com sinais, com prodígios, com libertações espirituais. Outras vezes Deus se mostra, amados irmãos, por meio de grande quebrantamento e inúmeras conversões. Em outros momentos Deus traz no avivamento o renovo da alegria nos corações. Em outros avivamentos Deus faz com que aconteça confissão pública de pecados. Nem todos os avivamentos, irmãos, têm a mesma manifestação. Mas a grande verdade é que se há um verdadeiro reavivamento, você verá de uma maneira ou de outra a intervenção sobrenatural do nosso Senhor. Você vê Deus abrindo os céus e descendo e derramando sobre o povo bênção sem medida. Se você recebeu os vídeos que enviamos essa semana sobre o avivamento na África do Sul na década de 60, o reverendo Erle Stigen, já falecido, que foi o pastor usado naqueles dias para o avivamento, ele conta que depois de alguns meses de oração, quando o povo estava de joelhos na igreja, que funcionava, amados irmãos, dentro de um celeiro, chorando e gemendo e confessando os seus pecados, eles ouviram, amados irmãos, um som de um grande vento vindo sobre eles, e o Espírito Santo encheu a vida deles. E ele conta que a partir daí, amados irmãos, desde que chegou a primeira feiticeira, mestre das feiticeiras, se convertendo, todos os dias chegavam vários feiticeiros, e eles perguntavam o que precisavam fazer para ser salvos, e eles ouviam que tinham que se arrepender dos seus pecados, e crer em Cristo Jesus, e muitos deles já vinham, irmãos, confessando os seus pecados publicamente. E o pastor Erle Stigen conta em seu testemunho, que desde que o avivamento começou, eles nunca foram atrás de ninguém, mas as pessoas da sua casa se sentiam impulsionadas a sair de onde estavam, para ir àquela igreja e ver o que estava acontecendo no meio dos Zulus da África do Sul. E de repente centenas, milhares chegavam, e eles criaram uma grande fazenda chamada Cua Sisabanto, lugar do refúgio de Deus, e ali, amados irmãos, até o final da década de 90, todos os dias chegavam milhares de pessoas do mundo inteiro, sem que eles nunca sequer tivessem convidado uma pessoa, porque Deus havia descido graciosamente naquele lugar. Irmãos, eu fico imaginando se isso acontecesse aqui. Imagine que nós dobramos os nossos joelhos aqui e clamamos ao Senhor, e de repente as pessoas comecem a vir para a nossa igreja. E nós perguntamos: quem te trouxe aqui? Não, eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus me moveu a entrar nesse lugar. Irmão, o homem por si mesmo nunca busca a Deus. Essas coisas só acontecem quando Deus abre os céus e desce, e intervém sobrenaturalmente para a glória e honra do nome de Jesus. Uma das coisas que nós presenciamos na Coreia, irmãos, é que algumas reuniões de orações lá,
O irmão tem que chegar, botar o carro no estacionamento e colocar o alarme e sair correndo 5 horas da manhã, senão não tem lugar na igreja. O Deus que deu o avivamento na Coreia é o mesmo Deus que está aqui. Nós podemos orar para que isso aconteça na nossa igreja. O dia, já não vejo o dia, irmãos, em que você tem que chegar aqui meia hora, 40 minutos mais cedo, senão você não vai encontrar lugar. No livro de História da Unida, e num livro escrito pelo reverendo Alderi sobre os pastores da IPB, conta-se que quando o reverendo Riso pregava nesse púlpito, amados irmãos, tanto de manhã como à noite, meia hora mais cedo, quem quisesse achar lugar tinha que chegar, porque não cabia uma alma viva dentro desta igreja. O Senhor já se manifestou poderosamente aqui, irmãos, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Então minha oração é que nós clamemos por uma intervenção sobrenatural de Deus. Avivamento, irmão, não é obra de homem, não é poder de homem, é intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E se nós queremos essa intervenção sobrenatural, restaurando a nossa igreja, restaurando a nossa casa, mudando o coração dos nossos filhos, trazendo nossas famílias aos pés da cruz, mudando a cara da cidade, nós precisamos crer que Deus intervém. E nós devemos orar para que o Senhor abra os céus e atraia centenas e milhares de pessoas a nós, para a glória e honra do nome de Jesus. Você crê que Deus pode intervir? Que Deus intervenha em nossa igreja e em tua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas além, amados irmãos, de intervenção, uma outra característica do avivamento é a adoração. Além de intervenção, uma outra característica do avivamento é adoração. Versículo de número 12, ainda diz o seguinte, na sua segunda metade. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O que eles se juntavam para fazer, irmãos? Nessa altura do campeonato, amados irmãos, não há nenhum edifício em Jerusalém, exceto o templo, em que caiba toda a igreja. A igreja já tem mais, amados irmãos, do que 5.000 membros. Muita gente vem se convertendo ao Senhor. E o pórtico de Salomão, amados irmãos, é uma grande galeria com colunas como as nossas. Ela é vazada de um lado para o outro e é uma das únicas partes do templo de Salomão que ainda permanecem nos dias de Jesus. O templo de Salomão foi destruído, mas o pórtico de Salomão ainda permanecia. E muita gente passava de um lado para o outro e era um lugar grande onde cabiam milhares de pessoas. Aquela galeria coberta, mas vazada de um lado ao outro, era um lugar onde mais de 5.000 crentes se reuniam para bendizer o nome do Senhor Jesus e ouvir a pregação da palavra do Senhor Jesus. Quando há avivamento, amado irmão, a igreja deseja adorar a Deus. Quando há avivamento, os crentes têm fome de ouvir pregação fiel da palavra de Deus. Quando há avivamento, amados irmãos, as pessoas se movem do seu marasmo, saem dos seus lugares e correm para ouvir a pregação que vai impactar as suas vidas, que vai mudar seus corações, que transformará seus lares, que mudará a sociedade em nome de Jesus. Uma das características do avivamento, irmãos, é a adoração. Todas as vezes que houve um avivamento na história da igreja, você vê as pessoas correndo para a igreja para ouvir pregação da palavra. De manhã, à tarde, à noite. Um dos avivalistas que eu mais admiro é George Whitefield, do século XVIII. Irmãos, George Whitefield pregava pelo menos 5 vezes todos os dias, estando na Inglaterra ou na América, onde estivesse, aquele homem reunia e pregava a palavra, e quando ele dizia, é necessário nascer de novo, amados irmãos e irmãs, Deus levantava homens e mulheres tocados pelo seu Espírito Santo e os convertia para a glória e honra do nome de Jesus. Eu já citei aqui uma vez essa história. Na biografia de Whitefield, uma parte que me impressiona muito foi o avivamento na Escócia, quando eles estiveram numa cidade chamada Cambuslang. Whitefield chegou ali numa sexta-feira e pregou 3 vezes. E depois de já pregar 3 vezes, o povo não queria ir embora. Então, um pastor presbiteriano escocês, Alexander McCulloch, pregou o último sermão. Começou o culto à meia-noite, 1h da manhã, ele pregou o último sermão, porque o povo não queria ir para casa. E com dificuldade eles mandaram o povo para casa. E no domingo seguinte, amados irmãos, num campo, naquele lugar em Cambuslang, se reuniram 30.000 pessoas. Whitefield pregou 4 vezes para aquelas pessoas. Intercaladamente outros pastores pregavam. E um fenômeno aconteceu muito interessante naquele dia, porque o culto começou às 8h30 da manhã.
Enquanto Whitefield pregava, os pastores começaram a ministração da Santa Ceia para 30 mil pessoas. E algumas pessoas ali, amados irmãos, que ainda não tinham professado a sua fé, se reuniam então em grupos com pastores e presbíteros que ali estavam, e eram examinadas ali mesmo, e professavam a sua fé ali mesmo. E a Santa Ceia começou às 8h30 da manhã e terminou às 6h30 da tarde. Num dia de quebrantamento e grande alegria, milhares de pessoas, desde o amanhecer até o anoitecer, estiveram ali cheias do Espírito Santo, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Todas as vezes, irmão, que você ouve falar de avivamento, você vê o povo adorando a Deus, você vê o povo com fome de pregação, você vê o povo sorvendo, bebendo a largos sorvos a mensagem vinda do céu para a sua alma, para transformar a sua vida, para encher seu coração de Deus, para encher sua vida da presença do Senhor, para ver seu coração transformado. E não foi diferente em Jerusalém. Todos costumavam se reunir no pórtico de Salomão e ali adoravam, e ali ouviam a palavra, e ali o nome do Senhor Jesus era exaltado. Irmãos, nós devemos orar por um avivamento. Irmãos, o homem foi criado para a glória de Deus. O que esse mundo mais precisa é de fato voltar a adorar ao Senhor. E pecadores só serão convertidos por meio da pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho que demonstra o grande amor de Deus. E é por isso que nós devemos orar, para que Deus gere em nosso meio uma grande fome pela palavra, para que os seus amigos comecem a perguntar para você: onde você adora a Deus? Qual é a igreja que você vai? Eu posso ir lá com você ouvir a palavra de Deus? Para que as pessoas perguntem para você: como é que eu posso ser alimentado por Jesus? Como é que eu posso ouvir a palavra? E você, com grande alegria, então venha e traga pessoas, e juntos nós adoremos ao Senhor e ouçamos a sua palavra, e por ele sejamos transformados em nome de Jesus. O avivamento é caracterizado por adoração, por fome de pregação da palavra de Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos orar a Deus por isso. Vamos pedir ao Senhor que nos encha de fome de ouvir a sua palavra. Ah, meu irmão, que não seja para você tedioso vir à casa de Deus, que você não diga: mais uma vez já fui de manhã e tenho que ir agora. Misericórdia, irmão! É um privilégio para você ouvir a mensagem. Você não está fazendo favor nenhum para Deus de estar aqui. É Ele quem está abençoando a sua vida. Então mude a perspectiva em nome de Jesus. E venha para esse lugar, porque quando nossa alma ferve de amor por Jesus, nós queremos ouvir a palavra de Jesus. O avivamento é caracterizado por adoração. A parte central de nossa adoração é a pregação da palavra de Deus. Que o Senhor visite sua vida com avivamento, amém, meu irmão? Que você tenha fome de ouvir sermões, guardá-los no seu coração, aplicá-los na sua vida e ensinar a outros. Eu gosto muito de Esdras 7:10, irmãos. É um dos textos que define o meu chamado ao ministério. O texto diz que Esdras havia disposto o seu coração para inquirir a lei do Senhor, ou seja, para fazer exegese, estudar, para cumpri-la, para vivê-la na sua vida, para ensinar a Israel os seus estatutos e decretos. Só pode ensinar quem estuda, e só pode ensinar quem estuda e vive o que estuda. Então, meus irmãos, que nós sejamos um povo que estuda a palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus por obra e que ensina a muitos o Evangelho de Jesus. Que Deus nos dê fome de adorá-lo. Que você não troque a adoração a Deus por nada desse mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou ouvindo um som por aí, acho que é da própria pregação. Você quer um avivamento na sua vida? O que caracteriza um verdadeiro avivamento? O avivamento é caracterizado, como vimos aqui, por intervenção, por adoração, mas também por rejeição. O avivamento é caracterizado por rejeição. Versículo de número 13. Versículo de número 13 eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Irmãos e irmãs, o povo admirava muito os apóstolos,
Mas o povo tem medo dos fariseus, dos saduceus e dos religiosos. O sinédrio é dominado pelos saduceus naqueles dias. E mais adiante você verá no próximo sermão que eles, tomados de inveja, mandam prender os apóstolos. Porque, amados irmãos, eles têm o poder político como sacerdotes e têm o poder financeiro, mas o Espírito Santo enche a vida dos apóstolos e eles estão transformando Jerusalém. Então, amados amigos e irmãos, aqueles homens têm muitos ciúmes dos apóstolos e por causa disso o texto nos diz que ninguém do povo, por si mesmo, ousava juntar-se a eles. Tinham para com eles uma profunda admiração, diz o texto, grande admiração, mas velada, distante, desde de que não precisassem sujar as suas mãos. Era mais ou menos como tinham com Jesus. Quando há a cura do cego de nascença no Evangelho de João, os pais do cego não querem confessar que Jesus realizou o milagre, porque os religiosos já tinham dito que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Irmãos, todas as vezes que Deus desce com poder e intervém sobrenaturalmente na igreja, haverá perseguição, haverá batalha espiritual. Quando o Espírito Santo caiu em Atos 2, vocês se lembram, alguns disseram, esses homens estão embriagados às 9 da manhã. No texto que eu preguei de manhã, você viu a oposição clara. Satanás encheu o coração de Ananias, cujo nome significava presente de Yahvé, de Safira, uma pedra preciosa. Eles quiseram glória para si e caíram num pecado de conluio, de mentira, de inveja, irmãos, e morreram por causa disso. Isso é um ataque do inferno. Logo em seguida, no próximo texto, os sacerdotes açoitam os discípulos. Todas as vezes, irmãos, que Deus está despertando uma igreja, haverá perseguição. Haverá alguém querendo arrumar confusão, haverá alguém se opondo do lado de fora, haverá oposição, irmãos, e nós temos que estar preparados para isso. Se você está enfrentando um reavivamento em sua vida, se você está enfrentando um reavivamento, se você está recebendo um reavivamento em seu coração, preste atenção. Você será confrontado, você será questionado e às vezes você será até perseguido. Prepare-se para isso. Sempre é assim. Quando Calvino volta para Genebra, irmãos, contra a sua própria vontade, mas por chamado de Deus, Calvino sofre imensamente. O partido dos libertinos, irmãos, que não domina mais, mas ainda é totalmente contrário a ele. Quando Calvino decidiu não dar ceia na igreja para quem não era verdadeiramente convertido, para não profanar a mesa do Senhor, ele não quis dar ceia para um homem que era um antigo membro do conselho da cidade, chamado Philippe Berthelier, porque Philippe Berthelier era um adúltero conhecido, e Calvino não ia dar ceia para ele. Então Philippe Berthelier resolve invadir a igreja de Saint-Pierre, amados irmãos, com todos os seus amigos, com espada em punho, para obrigar João Calvino a dar ceias para eles. E Calvino, no meio da Santa Ceia, fala assim: eis aqui os meus braços, cortem-nos, mas eu não vou dar a Santa Ceia do Senhor para um adúltero e sujar a mesa do Senhor de qualquer jeito. E eles, tão impressionados com a convicção de Calvino, guardaram suas espadas e foram embora. Haverá oposição. George Whitefield, esse avivalista que eu vos falei, irmãos, foi tremendamente zombado na Inglaterra e na América. Whitefield, amados irmãos, era um homem vesgo. Ele foi um dos maiores e mais eloquentes oradores da história da igreja. Alguns historiadores dizem que aquele homem era tão eloquente que somente ao falar a palavra Mesopotâmia, enquanto você o ouvia pregar, você já começava a chorar. Tamanha eloquência daquele homem. Mas ele era vesgo e era muito zombado. Em certa ocasião, no auge do grande avivamento, uns homens na Inglaterra, amados irmãos, criaram um grupo chamado Clube do Fogo do Inferno, para zombar de Whitefield. E eles se reuniam para beber numa taverna e zombavam do avivamento, zombavam da pregação. E George Whitefield pregava sempre a mensagem sobre o novo nascimento, e ele pregava com toda a paixão do seu coração, dizendo: é necessário que vocês venham a nascer de novo. Então um dia, quando aqueles homens do Clube do Fogo do Inferno estão reunidos na cidade de Londres, zombando de George Whitefield, um deles se levanta, fingindo-se vesgo, imita a pregação do grande pregador e diz: é pois necessário que vocês venham a nascer de novo. E depois que ele falou essa frase, caiu sentado, convertido pelo Espírito Santo naquele exato momento. Enquanto zombava do pregador, o Senhor o converteu, e ele começou a chorar, entregou sua vida a Jesus naquele momento.
Se você quer um avivamento, se você quer revitalização, prepare-se. Haverá luta, mas o Senhor está no controle de tudo. Uma das características do avivamento é que ele enfrenta rejeição, zombaria e oposição. Você está preparado para enfrentar esses desafios por causa do nome de Jesus? Mas ao olhar para o texto, irmãos, uma outra característica do avivamento, além de intervenção, adoração e rejeição, outra característica é multiplicação. Uma outra característica do avivamento é a multiplicação. Versículo de número 14. Versículo 14. Leiamos todos juntos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E crescia cada vez mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. É impressionante, irmãos, que nós percebemos aqui neste texto, que quando há avivamento, a igreja cresce. A igreja cresce de maneira exponencial, como eu vos preguei no domingo passado, amados amigos e irmãos, sobre a igreja exponencial. O nosso texto é claro ao dizer que crescia mais e mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, muitos foram agregados ao Senhor. Quando Deus reaviva a igreja cresce. Meu amado presbítero, o apóstolo Paulo teve um ministério muito abençoado na igreja de Corinto. E em 1 Coríntios, escrevendo uma carta para que eles amadureçam na fé, ele viu centenas de conversões ali. E alguns estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo diz o seguinte a eles em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento só pode vir de Deus. Nós podemos pregar com todo o nosso ser, irmão, mas se o Espírito Santo não soprar a vida de Deus no coração das pessoas, elas não ressuscitarão na alma. Nosso querido missionário, seminarista Galo, pode ir para dentro de todas essas bocas aqui do centro de São Paulo. Se o Espírito Santo não soprar, nada vai acontecer. Se o Espírito Santo não soprar lá no nosso trabalho em Guarulhos, nada vai acontecer. Se lá em Caucaia o Espírito Santo não fizer a sua obra, nada acontecerá. Mas quando Deus manda o avivamento, uma das características, amados irmãos, insubstituíveis do mesmo, é que a igreja cresce. Em Jerusalém, a multidão crescia mais e mais, e homens e mulheres foram convertidos ao Senhor. Então o avivamento é uma bênção. Porque quando o Espírito Santo age com o avivamento, uma das características do avivamento é o grande número de conversões e o aumento do número de pessoas adorando e servindo a Deus nas igrejas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Sempre foi assim. Sempre foi assim em todos os avivamentos da história da igreja. Quando a palavra foi pregada com fidelidade, você pode perceber, amado irmão, o crescimento da igreja de Jesus. Um dos maiores avivamentos da história da igreja, para mim, foi a Reforma Protestante. Quando Deus levanta Lutero lá em Wittenberg, uma cidade pequena no interior da Alemanha, e dali Lutero publica seus livros, e a Europa inteira, amados irmãos, com a mais nova tecnologia que existia de livros impressos, a Europa inteira é invadida com os livros de Lutero, e Deus começa uma reforma na França, e Deus começa a reforma na Suíça, e há pessoas que se convertem até na Espanha, na Itália, na Holanda, na Bélgica, amados irmãos, e de repente, quando a palavra de Deus é pregada, a reforma se alastra como um fogo na Europa. Nós vemos que na Inglaterra, amados irmãos, milhares de crentes são assassinados debaixo do reinado de Maria, a sanguinária, mas depois ela morre, amados irmãos, e a igreja do Senhor Jesus floresce naquele país. E, irmãos, até para o nosso próprio país, João Calvino mandou missionários
no Rio de Janeiro, criando ali a França Antártica, amados amigos e irmãos, debaixo da liderança de Nicolas Durand de Villegagnon, que depois resolve matar os próprios missionários. E os primeiros mártires do Evangelho no Brasil foram reformados calvinistas, irmãos, que foram assassinados nesse país. Um deles, amados irmãos, foi assassinado pelo grande conhecido José de Anchieta. Por isso que esse homem tardou em ser canonizado pela igreja romana, porque quando um daqueles pastores protestantes pregava a palavra, ele ia ser enforcado, e quando o algoz se demorava na forca, disse que José de Anchieta correu e ajudou a enforcar o protestante, para que o homem não se arrependesse diante do testemunho. Mas, queridos amigos e irmãos, quando a palavra é pregada com fidelidade, o Espírito Santo sopra e a igreja cresce. Nós queremos ver a igreja crescer. Irmão, para a igreja crescer, eu já citei isso aqui. Tem uma frase de Rick Warren que eu acho muito interessante. Eu não disse para o Davi, meu filho, crescer. Semana passada ele estava já com 1,70 m, está quase chegando no pai. Eu não virei para ele, cresce, se não se apanha, menino. Não falei isso. Cresce em nome de Jesus, também não falei isso. Por quê? Porque para que uma criança cresça, ela precisa ter boa comida e precisa ter saúde, porque ele é um organismo vivo, e um organismo para crescer ele precisa ter saúde e ser bem alimentado. Assim é a igreja. Eu não viro para vocês, cresce igreja, em nome de Jesus. Não, não é assim. A gente tenta manter a saúde da igreja, curar as doenças da igreja, com a palavra, com o pastoreio, com a disciplina. A gente alimenta a igreja com a palavra, e aí, porque a igreja é um organismo vivo, o Espírito Santo a alimenta e ela cresce naturalmente. Irmãos, nós vamos orar para a igreja crescer. Nós vamos pregar para a igreja crescer. Nós vamos clamar para que o Senhor faça a igreja crescer. E se Deus quiser, quando ela estiver mais de 1000 membros de novo, nós vamos dizer como Paulo: eu plantei, fulano regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem faz a igreja crescer. E o bom é que Ele quer usar a você e a mim. É você dando testemunho lá dentro da sua casa, para o seu filho, para a sua esposa, para a sua filha. É você falando lá no seu trabalho, para o seu amigo, para o seu colega, do que você tem ouvido, do que tem transformado a sua vida. É você testificando lá no seu Facebook, no seu Instagram, ou usando o seu WhatsApp para mandar um áudio, para abençoar vidas. É assim que a mensagem vai sendo espalhada e pessoas vêm a Cristo Jesus. É quando você visita o seu amigo, compartilha o Evangelho com ele, que Deus toca aquele coração e a pessoa tem fome de Deus e vem para a igreja e é alimentada, e assim a igreja cresce. Nós queremos um avivamento, porque nós queremos ver a igreja crescer, não por nossa própria vaidade, irmão, mas é porque Deus tem milhares de eleitos nesse país, e eu não acredito que Deus quer convertê-los somente na Assembleia de Deus. Deus quer convertê-los aqui também. Então vamos abrir a boca, irmãos, e pregar o Evangelho. Amém? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o mandato do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, nós aprendemos nessa noite que as características do avivamento são intervenção, adoração, rejeição e multiplicação. Que o Senhor intervenha poderosamente na sua vida, que Ele te leve a ter paixão por adorá-lo e ouvir a sua palavra, que você esteja preparado para os desafios e as batalhas espirituais da vida cristã, e que o Senhor abençoe a tua vida, de maneira que haja multiplicação de Deus, onde você passar, que muitas vidas venham a Cristo, através do seu testemunho, da sua vida, da sua fé, do Evangelho na sua boca. Que Deus nos visite, irmãos, com um reavivamento lá do alto, um reavivamento que converta vidas, um reavivamento que restaure famílias, um reavivamento que nos use para mudar o entorno da igreja, para mudar a cidade, para ser um instrumento de transformação do Brasil. Que o Senhor abra os céus e desça aqui, que Deus reavive a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Então, meu irmão, você é povo de Deus, se humilhe, ore,
busca, se converta, converta-se hoje em nome de Jesus. E você verá Deus ouvir dos céus, trazer perdão e restaurando a nossa igreja e a nossa terra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um reavivamento gracioso e poderoso e transformador, em nome de Jesus. Amém.